creio, Senhor. Eu creio que Tu estás aqui. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio no perdão dos nossos pecados, no valor do sangue de Jesus Cristo, no poder que existe em Teu nome, que expulsa Satanás, que derrota as enfermidades e que faz os crentes se alegrar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio na obra do Calvário, que pagou a nossa dívida, Senhor. Agora abençoe-nos nesta noite, com todas as bênçãos que é direito da Tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Vocês vão bem? Tudo bem com Jesus? Graças a Deus. Nós fizemos uma viagem de muito trabalho. Isso para descontar o trabalho que a gente dá para os pastores quando passam por aqui, né? Eu preguei quarta em São José, quinta em Taubaté, sexta-feira em Ourinhos, sábado em Londrina, domingo de manhã já no Rio de Janeiro, né? Taubaté, São José e Ourinhos é São Paulo, Londrina no Paraná. Voltamos ainda à noite, viajamos a noite toda. Saímos de Londrina, era 11h30 da noite, chegamos em São José às 5h30 da manhã, dormimos 40 minutos, levantamos e fomos para Itatiaia, no estado do Rio, e à noite voltamos para um culto de ceia em Taubaté. Segunda de manhã, eu voltei para o Rio de Janeiro, e ontem, para chegar aqui, foi difícil. O avião devia sair de São Paulo às 8 da manhã, chegamos lá, tínhamos cancelado o voo, nos colocaram em outro avião que sairia às 11h20, acabou saindo meio-dia, e chegaria em Recife às 2h50 da tarde, chegou em Recife chovendo, não teve como pousar. Aí ficamos dando volta em cima de Recife. E quando cheguei aqui já era 6h30 da tarde. Foi um dia muito puxado, né? Mas é assim. Na viagem eu acabei quebrando o óculos, estou com o óculos emprestado hoje, mas ali tem uma moça que faz óculos, já está fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe, Paula. É a Paula, filha do irmão Manel. Dá uma lembrada? Eu estava esquecido. Ah, não, pai, né? O pai está lembrado, né? Pois é, a irmã Ana Paula faz 21 anos. 21, né, irmão? Não vamos falar quanto é, não depois fica ruim. Diz que mulher não gosta de falar a idade, não, né? É assim, mas tem homem também que gosta de esconder, né? Mas vai tudo bem com vocês, né? Nós também trazemos saudação dos irmãos por onde passamos, das igrejas. Estamos trabalhando para o arrebatamento da noite. Amém. A leitura da Bíblia vai ser São João, capítulo 17. Nós vamos, antes de ler a Bíblia, ter umas perguntas, eu vou ser bastante rápido. Tem um irmão que pergunta, ele disse que a esposa dele sempre usou um vestido 3 dedos abaixo do joelho. E, então, quando ele veio para a mensagem, gostaria que a sua esposa vestisse vestidos mais compridos, até o tornozelo, como ele fala aqui. Estou lendo o que o irmão está dizendo. E ele disse que a esposa dele gostaria de ouvir, ele também gostaria de ouvir,
acerca do que eu penso a respeito disso, se ele está certo ou errado. Bom, eu acho que a Bíblia diz que uma mulher deve vestir honestamente com pudor. Eu não posso estabelecer aqui o tamanho do vestido. Se é até no tornozelo, eu não posso dizer. Eu acho bonito, mas eu não posso dizer que tem que ser assim. Eu tenho que dizer que tem que ser honestamente com pudor. Então, nós costumamos dizer às irmãs que se vistam de maneira que estando assentada ou em pé, os vestidos cubram os seus joelhos, né? E que você não precisa estar na frente dos outros fazendo da saia um pedaço de borracha, né? Esticando para lá e para cá, né? Não precisa disso. Então, não faça, porque eu acho que uma roupa decente você fica à vontade, não fica nem apreensiva na frente das pessoas. Isso é o que eu penso. Agora, se quer um parecer pessoal, eu diria para esta irmã, uma verdadeira e uma mulher sábia fará tudo para agradar seu marido. Só isso que eu tenho para dizer. Tem outra pergunta, diz pastor César, segundo Tiago 1,14, o homem é tentado do seu próprio pecado. Ou é o diabo que leva por essa via de um engano. E o homem acaba pecando. Por favor, um versículo em Gênesis 4:7, eu nem olhei essa escritura, esqueci de olhar, fiquei olhando outras perguntas. Em Gênesis 4:7. Se bem fizeres nossa aceitação para ti, se fizeres o bem, o pecado jaz. Se fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Essa é Gênesis 4, a pergunta de Deus a Caim. Então, o homem tem capacidade de pecar ou não tem? Eu acho que pecado, o profeta diz que pecado é incredulidade. Agora, as outras coisas são atributos do pecado, são frutos do pecado. Fumar, beber, mentir, prostituir. Primeiro, lá dentro, você tem que deixar de crer na palavra para você fazer essas coisas. Muitas pessoas dizem, eu creio na Bíblia, mas aí daqui um pouco passa por cima dela. Primeiro você deixou de crer nela para depois você fazer aquilo que é errado. Você jogou a consciência para um lado e a própria palavra para depois então você cometer determinados atos que não são característicos dos cristãos. Eu sei que todos nós podemos cometer fraquezas e falhas, pois a Bíblia diz assim, mas não intencionalmente. Tudo que é premeditado, fica difícil você acertar isso. Então, acerca das denominações, disseram com respeito às revelações, essas pessoas que vivem nas denominações, toda hora dizem, eu tive uma revelação. Eu tive uma revelação, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, e outros até, como diz o irmão aqui, ele já viu no sistema denominacional. Olha, é muito fácil imitar um dom real de Deus. Chegam no púlpito e dizem, Deus está me revelando aqui que aqui dentro tem 10 pessoas que sofrem com problema de coluna. Você quer ver quantos tem aqui que sofrem de problema de coluna? Ó, passei, tá vendo? Ganhei. É muito fácil esse tipo de revelação. Você diz, mas as pessoas são curadas. Eu quero dizer que o que cura as pessoas é a fé. Mesmo sendo uma imitação de um dom, essas pessoas se apegam àquilo como verdade e ficam crendo. E a Bíblia diz que eles são curados. Eu não duvido que eles são curados. Por causa não do dom daquele homem que está revelando, mas por causa da fé que existe no coração das pessoas. Vocês estão entendendo? Então, no último dia, eles vão dizer lá no acerto de contas, Senhor, fizemos isto e isto em teu nome.
Jesus disse: vocês são obradores de iniquidade. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ele não vai dizer que eles não fizeram, ele disse: eu não vos conheço. Eles vão fazer muita coisa. E eu quero dizer mais uma vez para você: tenha cuidado para não ser enganado. Nunca ponha a sua fé em resultados. Estabeleça a sua fé no que diz a Bíblia Sagrada. Amém? Quem vive buscando sinais, uma hora encontra um. Quem gosta muito de sinal, vai encontrar muitos na grande tribulação. Os 2 profetas vão fazer sinais à vontade. Só que eu quero estar lá em cima. Não fica procurando sinal, não. A Bíblia diz: os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria. Nós pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Pastor César, me explica Apocalipse 12. Se os 144 mil não faz parte da noiva, mas olha, irmãos, 144 mil são 12 mil de cada tribo das 12 tribos de Israel. São judeus. Não tem nada a ver com a noiva. A noiva é gentia. A noiva é gentia. Vamos lembrar disso aqui? José deixou sua noiva no palácio e desceu a dar-se conhecer aos seus irmãos. É o tipo. Jesus casa com uma gentia, uma noiva gentia, arrebata a sua noiva, deixa no palácio e volta através das 2 testemunhas para se dar a conhecer aos 144 mil que são judeus e não gentios. Está certo assim? Então isso já fica respondido. 144 mil de Apocalipse 7 não são a noiva. Isso é um ensinamento adventista e testemunho de Jeová. Eles é que fazem essa afirmação, querendo dizer que a noiva é um Israel espiritual. Não é. Nós somos gentios. Viu? E Deus tomou dentre os gentios um povo para o seu nome. Amém? O microfone está descendo, está descendo. Põe ele em cima e ele disse: eu vou para baixo. Agora você vai ficar aí. Tá bem? Aqui tem uma irmã falando sobre um acontecimento espiritual nesta madrugada de terça-feira, quando o marido acordou para ir trabalhar, ele viu o anjo do Senhor ao lado da cama. O anjo do Senhor estava ao lado da cama dele. E ele está aqui nesta noite também. Amém? No último culto de oração que nós tivemos aqui, eu estava orando aqui, e depois vi o irmão Francisco assentado lá atrás, e eu levantei daqui, e fui lá e disse: pode ir lá orar um pouco, eu vou ficar aqui no ato. Depois pedi para o irmão Antônio ficar, e subi aqui no púlpito, estava orando em pé, não no microfone, estava orando um pouco atrás aqui, quando a presença de Deus desceu de uma maneira tão sobrenatural aqui nessa plataforma, e onde eu estava, e isso não ficou aqui, isso foi ao redor da igreja, sobre o povo. Eu vi quando o povo se soltou e começou a glorificar a Deus. Eu fiquei duro, paralisado aqui em cima da plataforma, por uns 15 minutos, e eu pude entender o que o profeta dizia para as pessoas: isso não vai te fazer mal, isso é só a presença dele aqui. Então, a maneira que eu fiquei paralisado aqui em cima, completamente tomado por uma atmosfera sobrenatural, e quando chamei o irmão Francisco e o irmão Antônio para subir aqui, eu disse para ele: vocês estão sentindo isso aqui? Vocês estão sentindo que está aqui em cima desse púlpito? E depois pedi para o irmão Francisco orar, ele começou a chorar, não deu conta nem de orar. O irmão Antônio, da mesma maneira.
Isso estava tomando e está tomando controle das nossas reuniões. Eu tenho certeza que Deus quer fazer muita coisa. Está fazendo e vai fazer. Uma irmã disse que o anjo do Senhor estava ali, ao lado da sua cabeceira, e o marido olhou e viu que aquele era um corpo que parecia com o da sua própria esposa. Ficou preocupado, será que eu vou ficar viúvo? Ele não diz aqui, eu que estou pressupondo, né? Só que a irmã estava dormindo com uma roupa laranja e o anjo estava com uma roupa branca. É uma espécie de uma teofania que ele estava vendo ali, um corpo preparado, né? E ela disse que está muito feliz por isso, e eu também estou feliz. Vamos ficar em pé, irmãos. São João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, a esta meditação, eu diria assim: Deus está nos dando uma ideia. Seria o tema, seria o pensamento nesta hora. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te damos graças pela tua palavra escrita nesta hora. Te damos graças por teu Espírito nesta hora, Pai. E agora pedimos que o teu Espírito possa manifestar-se a si mesmo diante de nós nesta noite, Senhor, saindo de trás das letras da Bíblia. Eu peço que o Senhor passe diante de cada pessoa que está aqui nesta noite. Deixa o povo te ver, Senhor. Deixa o povo te conhecer, Senhor. Deixa nós glorificarmos a um Deus vivo e verdadeiro. Ajuda nossas almas. Nós te pedimos, detenha os poderes de Satanás e toma o auditório sobre teu controle, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai, irmãos. Há, sem dúvida alguma, um pensamento entre o mundo denominacional, ao ler São João 17, que há duas ou mais pessoas na divindade. Isto porque Jesus faz menção de uma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Então, as pessoas, automaticamente, ao chegar no verso 5 de São João 17, dizem ou pensam: nós temos aqui duas pessoas. Nós vamos ver que este é um pensamento errado, que este pensamento contraria as Escrituras, e o próprio Deus, o próprio Jesus, na sua sabedoria e conhecimento, no verso 3, ele diz: e a vida eterna
é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então ele já derrubou o pensamento de mais uma pessoa. A ti só, por único, não por trino, mas por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que ele enviou a Jesus Cristo? Jesus disse: assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Como foi que o Pai enviou? Estava lá, mandou o Filho e ficou lá. Não, aí seriam duas pessoas. Ele formou um corpo e entrou naquele corpo e veio naquele corpo a nós. Ele não estava uma pessoa separada, ele enviou e veio. E Jesus nos enviou e está em nós também nesta noite. Amém? Aleluia? Por isso, a noiva e Cristo são um só. Um só. E dizem uma só coisa. Amém? A mesma coisa. O que diz a palavra, a noiva diz a mesma coisa. Mas por falar em palavra, eu quero tomar a mensagem do profeta Perguntas e Respostas sobre Gênesis. O irmão Brana, nesta mensagem, convidou a igreja para compreender São João 17, a fazer uma viagem 100 milhões de anos antes que o mundo existisse. Eu quero chamar cada um de vocês para nós voltarmos aqui nesta noite a 100 milhões de anos antes que este mundo existisse. Mas 100 milhões de anos, pastor? Para mim, 100 milhões de anos não é nada. Eu vou fazer uma afirmação que pode ser muito pesada para alguns, mas para mim ela é a verdade. Eu sou tão eterno quanto Deus. Eu sou tão eterno quanto Deus. Portanto, 100 milhões de anos para mim não é nada. Porque eu estava em Deus, nos pensamentos eternos de Deus, antes que este mundo existisse. E tudo que Deus fez, Ele fez antes da criação do mundo. Todo o programa, toda a obra de redenção, tudo Ele fez antes que o mundo existisse. Estão pensando que a obra de redenção foi há 2000 anos atrás? A Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Que o nome dos eleitos foram colocados no livro da vida antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, eu sou eterno. Vocês sabem quantos mil anos, quantos milhões de anos Deus gastou para fundar o mundo? Ou antes dele fundar o mundo? 100 milhões? Eu acho muito pouco. Mas vamos voltar a 100 milhões. O profeta diz assim: você vai imaginar um grande corrimão, como se você estivesse num primeiro andar. E ali tem um corrimão para você estar do lado de cá e do lado de lá você vai ver uma imensidão. E se imagine um grande corrimão e nós todos, há 100 milhões de anos, antes que este mundo existisse, do lado de cá deste corrimão. E nós vamos olhar, e vamos ver, e vamos entender, e vamos ter uma ideia nesta noite.
de como todas as coisas aconteceram, de quão grande é o nosso Deus e de quanto Ele ama a nós. Vamos apenas ter uma ideia, porque ninguém é capaz de contar a história do amor de Deus. Então, do lado de cá deste corrimão, estamos nós. E não havia nada. Mas não era o planeta Terra. Eu estou falando de Júpiter, de Marte, de Saturno, de Netuno, de Plutão, da Via Láctea, de estrelas, de ar, de átomos, de atmosfera, de ionosfera, de estratosfera. Não havia nada. Nem mesmo ar. Mas havia Deus. E Deus enchia, porque Jeremias disse isso, e é verdade, não é somente os céus e a terra. Ele enche não somente a terra, mas ele enche todo o universo. Ele estava em todas as partes, em todos os lugares. Mas Deus nunca foi visto por homem algum. E nós estávamos lá. E nós estamos observando esta imensidão, esta escuridão, esta negridão, esta coisa terrível, esta coisa tremenda, este mundo enorme. E não havia nada. O que é que eu e você estávamos olhando lá? O que é que nós compreenderíamos a respeito disso? Pois não havia nada. E Deus estava em toda parte. Mas não se via nada, porque Deus é invisível, é infinito, é um espírito que enche os céus e a terra. Então o profeta disse que enquanto estávamos neste grande corrimão, Deus deixou aparecer ao longe um pequeno ponto de luz. E nós estávamos lá observando. Todos olhamos fixamente um ponto de luz que apareceu nesta imensa escuridão. E o profeta diz, aquele era o halo, o logos. Essa luz que foi fotografada na cabeça do profeta William Branham. Sabe o que Deus estava fazendo? Quando ele deixou aquele logo se desprender, o profeta de Deus disse, ele começou a deixar a nós termos uma ideia de como ele era e de como todas as coisas seriam e quem somos nós. Enquanto estávamos olhando aquela luz, ela foi se aproximando, e você vai entender. Os estudiosos dizem que esta luz é o Logos. O Logos é o expresso, é o produto expresso que saiu de Deus, que se desprendeu de Deus. O profeta chega a usar o termo dizendo, Deus deu a luz. Sabe o que é a mulher dar à luz? É tirar de dentro de si alguma coisa e colocar exposta. Este Deus Espírito deu a luz para que eu e você tivéssemos uma ideia de como é Deus. Isto é São João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito, esta luz, o Logos, este Logos, ele é Deus condescendendo, ele esteve depois sobre Israel, há muitos anos posterior. Mais tarde ele veio e tornou-se um pingo, uma gota de sangue lá no útero, no ventre de Maria, fecundou um óvulo, tornou-se carne humana, tornou-se a palavra, era Deus em carne, Deus habitando entre nós. Este Deus Espírito chegando à nossa condição. E o profeta diz, e nós estávamos lá observando.
E vimos aquele halo de luz, o Logos, o irmão Branham diz, uma unção. E ele disse, esta unção é alegria. Esta unção é gozo. Esta unção é vida. Amém. Aleluia. Você sabe o que é alegria? É a força que o crente tem para enfrentar os obstáculos. É a força que você tem para vencer. É Deus entrando em você e te dando capacidade. E a alegria do Senhor é a nossa força. E o irmão Branham disse, e lá estava o Logos. E ele foi se aproximando. E ele disse, haja luz. Quando saiu aquela voz naquela imensidão, o irmão Branham disse, pela primeira vez explodiu um átomo. Aí a ciência chama isto, os grandes cientistas, de o grande estrondo do Big Bang. Explodiu um átomo. O irmão Branham disse, era um sol com bilhões e bilhões de graus centígrados girando, uma bola de fogo girando, e soltando de si, desprendendo de si pedaços que nós chamamos de meteoritos ou meteóritos. Eles estavam se soltando, se desprendendo daquela bola de fogo que estava girando. E aí o irmão Branham disse que enquanto aquela bola girava e se desprendia pedaços, qualquer pessoa que já viajou de avião sabe que quando você está a 10 mil metros de altura, você está aproximadamente 32, 35 graus negativos abaixo de zero. Gela, congela todas as coisas lá em cima. E lá estava aquela bola de fogo e aqueles pedaços se soltando enquanto aquela grande bola girava. E o irmão Branham disse, este grande Logos, esta luz, vinha e deixava aqueles meteóritos caindo naquela imensidão, e eu e você estávamos lá olhando isso como estamos olhando isso aqui nesta noite. E aí então o irmão Branham disse que este Logos vinha e parava um pedaço daquele meteorito. E parava outro pedaço. E começou a parar estes pedaços de meteoritos que estavam se desprendendo do Sol. Ele começou a pará-los. E ele disse, você sabe o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo sua Bíblia no céu. Aleluia! Ele começou escrevendo uma Bíblia no céu. A primeira Bíblia que foi escrita foi os zodíacos no céu. Deus os colocou lá em cima, foi parando de um a um. O que ele estava escrevendo? Estava escrevendo o que ele iria fazer por mim e por você. O irmão Branham disse, lá ele colocou em primeiro lugar uma virgem. O que ele estava dizendo? Ele estava falando do plano de redenção, do que ele iria fazer por mim e por você. Ele estava dizendo que a humanidade haveria de se perder, que nós que estávamos ali haveríamos de estar do lado de cá, do corrimão, separados. Um dia estaríamos perdidos, e não pense você que foi diferente, pois a Bíblia diz que ele só veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele começou a colocar no céu como ele faria isso. O irmão Branham disse, ele colocou ali na primeira casa a virgem. O que ele estava dizendo? Eu vou vir a vocês no nascimento virginal. Vou tomar uma virgem. Não vou fazer o que a serpente fez. A serpente, diz o profeta, que a única diferença que ela e o ser humano tinha lá no Éden é que ela não tinha alma, não tinha sentimento. Entrou na família de Adão, destruiu aquele lar, arrancou de Eva a sua virgindade.
não mediu consequências do que haveria de acontecer com a raça humana, não tinha sentimentos, não se preocupou com você, comigo, não se preocupou se você teria enfermidades, problemas, lutas, enfrentaria tudo isso. Mas ele falou: eu vou vir de um nascimento virginal. E quando eu vier de um nascimento virginal, eu vou pisar e esmagar a cabeça da serpente que fez isso com vocês. Ele começou escrevendo isso lá. E aí a Igreja Católica disse: ele nasceu em 25 de dezembro. Não, ele na verdade tinha um cabrito. Lá, o signo de Capricórnio, dezembro. Mas ele viria na forma de um cordeiro e não de um cabrito. Por isso ele nasceu, diz o profeta, em abril, dentro do signo de Áries, como cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele colocou lá que ele haveria de fazer esta obra de redenção, mostrou a casa seguinte, era a casa dos peixes. O que é peixe? Ele encontrou Pedro e disse: larga esta rede de lado, você vai pescar agora é almas. Ele estava falando de mim e de você. Depois ele colocou o aquário. Ora, o aquário é tirar o peixe do habitat natural, dos rios, dos mares, e colocar num habitat que não é o habitat natural dos peixes. Ele estava falando do arrebatamento. Mas ele falou da sua morte, do seu estabelecimento. Ele falou da conquista da noiva gentia, quando ele estava colocando os zodíacos e colocando as estrelas do firmamento. Ele colocou 7 estrelas distintas. Essas 7 estrelas estavam em sua mão. Ele falou sobre as 7 eras da igreja. Ele falou sobre a 7ª estrela que haveria de brilhar e te daria a ideia da revelação divina nesta hora, de como ele é. Ele falou de um profeta. Você já viu que Jó e aqueles crentes do Velho Testamento se dirigiam pelas estrelas? Olhe Jó capítulo 14. Eles estavam vendo lá, os magos viram a sua estrela e vieram a adorá-lo. Eles viram a estrela e vieram a adorá-lo, mas não foi só magos que viram a estrela. Para aquele momento nós vimos a 7ª estrela também. Não adoramos homem, mas estamos adorando o brilho da estrela, está refletindo Jesus Cristo. Quando ele colocou o caranguejo, o profeta disse, sabe o que ele estava falando? Ele estava falando do tempo que nós vivemos, que seria uma era difícil, mas seria uma era de revelação. E os peixes seriam tirados do habitat natural e colocados no aquário. O Montblanc disse, aqueles que morreram e que partiram estão lá do outro lado, dizendo, Senhor, nós queremos voltar para a terra. Nós fomos criados para governar o planeta Terra. Os justos herdarão a terra. Deus vai nos tirar daqui, nos colocar no arrebatamento, mas vai queimar, vai purificar, vai limpar este planeta e trazer-nos de volta para habitarmos aqui e morarmos no Éden. Não será um Éden com uma serpente no jardim, nunca mais a serpente estará na sua porta. Ela terá sido derrotada para sempre. Amém. Aleluia. O irmão Brandt disse, ele estava lá. E ele disse, enquanto ele parava, escrevia, ele por último colocou a figura do leão. O leão é o rei dos reis e o senhor dos senhores.
é quando ele vier como governador absoluto desta terra. E com ele, disse o grande Judas, a noiva estará com ele, e vi ele e os seus santos com ele. Quem serão santos? Quem tem coragem de dizer, eu estarei lá? O que é santos? Separados. E nós estamos separando cada dia deste mundo. Aleluia. E quem não está separado, separa-te hoje à noite. Este mundo não tem nada. Mas nós estávamos observando lá, e daqui um pouquinho o profeta disse, e um daqueles meteoritos nos céus, nos céus se afastou tanto do sol que se congelou, porque lá em cima é muito frio. E criou uma crosta de neve sobre sua superfície. Mas dentro era uma bola, um carvão poroso, diz o profeta. Era como uma bola de um carvão de fogo, de uma grande caldeira, de uma grande estrela cadente, cheia de fogo. E aquilo estava longe, por fora congelado, por dentro cheio de fogo. Ele disse, e aí então o Logos se aproximou daquele pedaço e começou a aproximá-lo do sol. E quando trouxe de volta para perto do sol, aquela camada de gelo que cobria aquela crosta foi se derretendo. E quando se derreteu, apareceu tudo em água. Aquela grande geleira transformou-se em água. O profeta disse, você está agora exatamente no capítulo 1 do livro de Gênesis. E tudo era água. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Amém! Aleluia! Aleluia! E nós estávamos lá. Ele disse, quando Deus disse que as águas se separassem daquela porção de terra, apareceu uma crosta medindo 40.225 quilômetros quadrados. É o que nós chamamos de terra. E nós estamos pisados sobre esses pedaços. 40.225 quilômetros quadrados. Com uma profundidade em grossura de 12.782 quilômetros quadrados. Mas lá dentro está apenas uma caldeira vulcânica. Você vê de vez em quando falar, estourou um vulcão ali, estourou outro vulcão acolá. De onde veio? Lá de baixo. Aqui em cima foi congelado, lá embaixo não. Aqui em cima virou esta crosta de terra, lá embaixo ainda é um grande vulcão, uma caldeira vulcânica. E o profeta diz na mensagem Futuro Lar, que um desses dias estes vulcões explodirão. E enquanto a terra gira, ele lançará suas larvas, queimará cada germe e bactéria. Deus estará limpando a terra para os seus filhos voltarem a habitar. Sabe o que estava acontecendo? O irmão Branham disse, e aí então encontramos pessoas tão ignorantes que querem desafiar a Deus. E desafiar esta Bíblia e esta palavra. Diz o profeta. Eles dizem, eu não me importo, eu não creio em tal coisa como inferno. O profeta diz, você está sentado em cima de um caldeirão do inferno. Nós temos 40.225 quilômetros quadrados de crosta. Mas em cima desta terra existem bombas atômicas, gás de cozinha, petróleo, automóvel, eletricidade. Enfim, existem muitas e muitas coisas que são explosivos. Em cima desses 40 mil
quilômetros quadrados de crosta. E o restante, o cientista Pedro, que dá aula para cientistas, que nunca esteve assentado num banco de faculdade, mas estava no grande corrimão de Deus lá. Que estava sentado, que estava em pé lá no corrimão, observando as coisas, e viu como tudo havia sido criado. O grande cientista disse: esta terra que foi tirada dentre as águas, e entre águas subsistem, se reservam como um tesouro para o fogo. Mas nós, irmãos, aguardamos coisas melhores, aguardamos novos céus e nova terra, em que habitam a justiça. Quem disse para Pedro? Quem disse para Pedro? Em qual faculdade ele estudou? Ele estava no corrimão de Deus. Ele viu todas as coisas. E aqui estavam 40 mil quilômetros quadrados de terra explosivos. E daqui estavam 2/3 deste planeta completamente cobertos de água. Água, H2O, oxigênio e hidrogênio. O que é hidrogênio e oxigênio? Elementos alimentadores de fogo e inflamáveis. Quando isto explodir, quando esta caldeira explodir, este mar e estes rios que nós temos, diz a Bíblia que João olhou e disse: eles jamais existirão. Eles explodirão, a terra explodirá com eles. Mas antes disso acontecer, ele nos tirará desta terra no arrebatamento. Aleluia! O irmão Branham disse: se uma cadeia de átomos se desencadear hoje, destas bombas atômicas, que ainda que a ciência quisesse hoje dizer assim, vamos acabar com o arsenal de bombas atômicas, eles não poderiam, porque são átomos desenvolvidos. Não tem como regredir, não tem como eliminar isto mais. Por isso tudo está preparado para o fogo. Mas olha o quanto Deus é bom para você. Diz o profeta, num apelo dramático, ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão e minha irmã, antes que isso aconteça, dê sua vida inteiramente a Jesus Cristo, que como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de você e apresentá-los-á na glória com muitíssima alegria. Amém. Aleluia. Eu creio nisto. Sabe de uma coisa? Eu estou convencido de que ele estava mostrando para nós e nos deixando ter uma ideia do seu grande amor. Amém. Aleluia. Ele estava nos deixando mostrar como são todas as coisas. Quando eu disse que ele chegou a Gênesis primeiro, já para colocar o homem na terra, e colocar ali então tudo que estaria sobre o planeta, lá em Gênesis capítulo 1, daí nós teremos a história. Eu não quero entrar, o tempo não vai dar, para falar sobre a vida humana sobre esse planeta. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui agora. Antes que ele colocasse o homem sobre o planeta, ele nos deixou ter uma ideia quando ele escreveu a primeira Bíblia, porque esta Bíblia aqui é apenas a repetição do que ele escreveu no céu, de tudo o que ele vai fazer. Se nós não sabemos ler lá, nós lemos aqui hoje à noite.
mas ele colocou isto aí em cima. Amém? Amém? Então ele colocou a história da nossa salvação. E quando aqui nós lemos na Escritura nesta noite, Jesus dizendo, eu glorifiquei-te na terra. O planeta. Aqui. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Qual foi a obra que o Pai deu para ele fazer aqui na terra? Foi que ele revelasse Deus a nós, nos deixasse ter uma ideia do amor de Deus. Foi que ele consumasse aqui a obra de redenção, o que ele já havia feito lá. E aí então ele chega no Calvário e diz, está tudo consumado. Em outras palavras, eu já os consegui de volta. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu já os tenho debaixo da minha asa nesta noite. Não fui salvo no Calvário, fui salvo desde antes da fundação do mundo. A obra do Calvário é apenas um testemunho do que ele já havia feito com a minha alma. Amém? E aí então chegamos no verso 5, ele disse, glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos voltar agora lá no corrimão, há 100 milhões de anos antes que o mundo existisse. Ele está falando de uma glória que havia lá. Ele estava pensando em mim e em você. Ele viu a queda, mas ele viu o plano que ele havia traçado. E tudo que Deus faz é muito bom. Quando ele viu o projeto dele próprio dar a luz a si próprio, manifestar, se vir em carne, manifestar os atributos que havia nele de Salvador, de curador, de redentor, de conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade, de príncipe da paz, de conselheiro, de amigo, de irmão, de advogado, de médico, de juiz. Ele viu tudo isso antes que o mundo existisse. E quando ele viu lá, isto pulsava Deus, isto emocionava, este Logos que havia se desprendido. E aqui embaixo ele disse, eu concluí, agora pode glorificar. E o profeta disse, nós não temos nada para dar para ele, mas daremos a ele glórias por toda a eternidade. Amém! 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 Quantos creem que são salvos aqui? Estão esperando vocês para darem glória a Ele lá. Se você crê, você glorifica Ele aqui nesta noite. Eu sou um salvo! Amém? Quando o profeta pregou a mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, aí tinha um irmão assentado na congregação e diz assim, irmão Branham, eu estava sentado lá ouvindo o seu sermão sobre isso que eu falei aqui. O que eu falei são palavras fiéis do irmão Branham. Eu apenas não li, mas falei. O profeta disse, nunca disse, Esmirna 143. Deus levanta um ministério, desse ministério sai outro ministério, que não aprendem a ler o que o mensageiro falou. Não. Ele disse, e não aprendem a falar apenas o que o mensageiro falou. E eu não fui comissionado para ler mensagens do irmão Branham. Eu fui comissionado para pregar o evangelho. Eu sou um pregador do evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem uma comissão dizendo assim, você tem que ler o que o mensageiro falou. Você tem que falar. Então eu leio e depois falo o que ele falou. O que ele falou está aqui. Quem quiser, Gênesis capítulo 1. Agora eu vou terminar. Aquele irmão estava sentado lá e disse, irmão Branham, olha, enquanto você pregava, eu estava gostando. Até que aquela senhora e aquele senhor e aqueles irmãos
começaram a dizer: obrigado, Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E se quando aquele povo começou a falar aquilo, diz o moço para o irmão Brana, eu senti uns calafrios. Senti uns calafrios no meu corpo, uns gelos, e eu não gostei. O irmão Brana disse assim: irmão, se você alguma vez chegar no céu, eu estou com dó de você. Ele disse se chegar, está no condicional, que eu duvido muito que chegue. Você irá morrer de frio. Não é só de calafrio. Mas gente vai morrer no céu? O profeta que falou. Você irá morrer de frio. Eu disse, seguramente que no céu haverá gritos dia e noite. Vai mesmo, vamos lá, irmão. Você vai lá, eu vou estar lá para gritar: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom! Deus é bom! Vai a ver se eu vou estar lá pela graça de Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos ficar em pé, irmãos! Aleluia! Nós daremos honras e glórias e ações de graças a Ele por toda a eternidade. Aleluias! Aleluia! Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia, aleluia. Quem é que vai coroá-lo de glória? Onde lá? Aqui você tem vergonha dos outros ver você dando glórias? Pois eu não tenho vergonha de dizer glória a Deus. Ele me deixou ter uma ideia do que é o céu. Ele me deixou ter uma ideia. Ele me deixou ter uma ideia. Ele me deixou ter uma ideia do que era o nascimento virginal. Você sabe, a maioria dos crentes não sabe o que foi o nascimento virginal. Foi uma vergonha para uma mulher. Foi uma decepção para um homem que queria abandoná-la secretamente. Ele me deixou ter a ideia de quanto Maria sofreu escárnios da sociedade, que disse: essa apareceu gestante e casou com esse velho apenas para tapar um buraco da situação. Ele me deixou ter uma ideia de como é Deus, humilde, simples, amigo, amoroso, misericordioso, compassivo. Ele me deixou ter uma ideia das suas aflições e dos seus trabalhos. Ele me deixou ter uma ideia do que era pisar a cabeça da serpente. Era ir sozinho, preso para a casa do sumo sacerdote. Era ser cuspido, escarnecido. Mas ele já estava com o pé na cabeça da serpente. Ela o queria fazer fugir desta hora que ele havia visto desde antes da fundação do mundo. Esta mesma serpente quer fazer você fugir da sua condição de filho de Deus também. Mas ele estava com o pé na cabeça da serpente. Ele ainda não havia esmagado a cabeça da serpente, mas ele tinha ela presa.
Aleluia. Aleluia. Eu também a tenho presa nesta noite aqui. Ele já me tentou tirar da palavra. Ele já me tentou tirar do meu posto de dever. Mas ela está debaixo dos meus pés. Eu ainda não a esmaguei. Mas Paulo disse: em breve Satanás será esmagado debaixo dos seus pés. Não saia do seu lugar, irmão. Ponha o pé na cabeça da serpente. Mulher, marido, moça, rapaz, igreja. Daqui um pouco ele vai para a casa do sumo sacerdote e vai para Pilatos de terça a sexta-feira, preso a terça-feira à noite, diz o profeta. Quarta, quinta, sem tomar banho, sem escovar dente, na mão de carrascos, judeus religiosos fanáticos, que apenas gritava em turba: crucifica-o, crucifica. E ele estava lá. Não teve tempo de ir, quem sabe, no sanitário, já pedia. Você sabe o que é nascer de uma virgem? Você sabe o que é esmagar a cabeça da serpente? É passar por estes caminhos. Aqui embaixo, às vezes, crentes não querem passar. Às vezes uma pessoa fala: é falso profeta, já fica triste. Não vou na igreja mais não, todo mundo está dizendo que aquela igreja é falsa. Não, tem um probleminha aqui em casa, minha mulher, meu marido está contra mim. Que é isso, irmão? Você não sabe ainda o que é, não, mas ele está te deixando ter uma ideia aqui. Está com um fricotezinho? O que é que você tem? Qual é o mal que te atinge? Pisa na cabeça da serpente esta noite. O diabo quer te tirar, quer te fazer ser diferente do que você é. Escuta. Quem sabe ele não teve tempo de ir no sanitário, mas foi para Pilatos. Herodes mandou para Pilatos, Pilatos mandou de volta para Herodes. Herodes fez aquilo, o vestiu como palhaço e depois deram uma boa surra nele. Mas tudo isto para ele era glória. É a glória que eu tinha contigo. Eram os pensamentos de Deus se manifestando. Humilha-te para vencer. Só existe uma maneira para você vencer, é se você for humilde. Se você levantar o pescoço, o diabo já montou em você. O irmão Branham disse: ele nos encontrou quando não éramos nada. E ele disse: nunca queira ser nada. Nunca queira passar de nada. Mas saiba de uma coisa: nós somos o nada que estamos na mão de Deus. Amém. Ele estava vencendo a si mesmo. Aprenda isto. Ele estava vencendo a si mesmo. Se você não souber vencer os seus próprios pensamentos, seus egoísmos, suas vaidades, você não é outra coisa senão uma manifestação daquele espírito que se rebelou no céu. Ele não pôde se humilhar, ele não pôde aceitar, ele tinha ódio de barulho, de ver os filhos de Deus louvando a Deus no céu.
Viu? Por isso, quando você vier a um culto, venha para cultuar. Aleluia! Aleluia! A minha alma sabe o benefício da tua morte, Senhor. Ele se humilhou, ele venceu a si próprio. A história diz que os prisioneiros que tomavam açoite, quando iam ser açoitados, o couro ficava na ponta do chicote daqueles homens treinados para açoitar assassinos cruéis. E quando eles iam ser açoitados, eles pediam misericórdia, diziam: Pilatos, pelo amor de Deus, me ajude, não me deixa fazer, não deixa eles fazerem isso comigo. A Bíblia diz que Jesus ficou em pé lá e não abriu sua boca. E eles o espancaram, e eles o humilharam e cuspiram, e daqui um pouco tiraram suas roupas e o colocaram na cruz. E ele estava feliz, ele não estava triste. Ele sentiu o abandono do Pai, mas eu e você estávamos com ele. Fomos crucificados com ele, morremos com ele, fomos para a sepultura com ele, ressuscitamos com ele ao terceiro dia. O inferno não pode segurá-lo, como o inferno não pode segurar você. O inferno sente mal com a sua presença. Aleluia! Ele esmagou a cabeça da serpente, mas ele tem a mim e a você junto com ele nesta noite. Pode, Pai, glorificar agora teu Filho. A obra está consumada. Aleluia, eu estou alegre, com aquela alegria que tinha contigo desde antes da fundação do mundo. E a alma do eleito também está alegre nesta hora. Amém. Aleluia. 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 Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. uma vez voltei a ti, vim te adorar. Mais uma vez
para te louvar. Tanta bondade e amor que há em ti, misericórdia, misericórdia em meu Jesus, tanto eu vi. Não mereço. Obrigado. Mas tu és maravilhoso. Mais uma vez, pude sentir o seu amor. Pude sentir o seu amor. Mais uma vez, Jesus livrou a minha dor. Mais uma vez, Jesus livrou a minha dor. Minhas lágrimas aos pés de Deus. Minhas lágrimas aos pés de Deus eu derramei, e o descanso que para minha alma encontrei, e o descanso minha alma eu encontrei, e agora eu canto. Obrigado. Levante a sua mão. Obrigado, Senhor. Mas tu és maravilhoso. Obrigado. Mas tu A igreja em silêncio ora no Espírito, ora pela cura do enfermo nesta hora, em silêncio, ora na sua alma. O órgão toca e você ora na sua alma: Senhor, cura as minhas enfermidades. Senhor, não me deixa sair daqui doente. Eu estava do outro lado e vi o cordeiro sacrificado. E eu vi minha cura, Senhor. E o pecador que entrou aqui, e a pessoa que ainda não deu seu coração para Jesus, você está sentado em cima de uma panela do inferno que vai explodir. Mas Deus está estendendo a mão para você nesta noite e quer te tirar daí para um outro reino que nunca será atingido por estas chamas. Então somente você precisa aceitá-lo, ou ele te aceitar. Quer você ter um encontro com Jesus nesta noite? Quer dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, quero dar minha vida. Eu estou falando para pessoas que ainda não são crentes, que ainda não foram batizadas. Quer dizer para o Senhor: eu quero dar minha vida para Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe os meus pecados. Eu quero ser um crente verdadeiro de hoje em diante. Eu não quero estar nesta terra quando estas coisas estiverem acontecendo. Eu quero estar com o Senhor nos céus.
Aleluia, isto está escrito no céu. Pelo poder da obra que foi consumada do Cordeiro de Deus, no nome de Jesus Cristo. Há alguém aqui que ainda não é crente, e ainda não é batizado, e quer ser um crente de hoje em diante, quer dar sua vida para Jesus. Tem uma senhora, vem aqui à frente, por favor. Tem mais alguém que ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo? Quer ser um crente de hoje em diante? Levantaria a sua mão. Ainda não é crente, quer dar sua vida? Não deixa nada te atrapalhar. Se você quer, saia daí do seu banco e vem aqui agora, em nome de Jesus. Às vezes você vai falar isso, as pessoas ficam presas. Em nome de Jesus Cristo. Há mais alguém que quer ainda ser batizado em nome de Jesus? Estar pronto para esta hora? Não há mais ninguém, eu não vou insistir. Nós temos uma pessoa aqui na frente que vale mais do que este mundo que vai explodir. Aceite essa decisão, essa vida, se firme, saiba ser agradecida e usufruir dessa obra redentora do Calvário, o poder e a autoridade do nome de Jesus. Aceite essa vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Agora você põe a mão sobre o irmão que está ao seu lado e ore agora. Não ore por você, ore por ele. Peça para Deus tirar todas as enfermidades do nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça para Deus dar saúde completa. Talvez você esteja pensando que você está sadio. Estava lendo agora à tarde há quantas pessoas que buscam suas próprias doenças, buscam condenação e males, quando duvidam, quando murmuram, quando blasfemam, quando falam o que não devem falar. Mas você pode falar o que é certo agora. Fala: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Aleluia. Quem está doente, diga: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu fui sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu tomo o sangue de Jesus Cristo nesta hora e ministro a esta congregação entre os poderes da enfermidade de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Todo o poder de Satanás é repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém, amém. Quem crê na cura, diga amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Não mereço, mas tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado.
mereço, mas tu és maravilhoso. Os lares, as famílias, o trabalho de cada pessoa está diante do Senhor. Sobretudo, Pai, este Logos, esta unção que nós vimos nesta noite, traga alegria nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto vamos para os nossos lares, parece que estamos descendo de uma nave espacial, Senhor, pousando na terra novamente. E agora ali fora estão os problemas e as dificuldades, mas o gozo do Senhor é a nossa força. Aleluia! Aleluia! E aleluia! Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor! Leva-nos de volta. Leva-nos guardado com esta glória, Senhor. Que lá dentro de nós testificamos que estávamos em Ti antes da fundação do mundo. Dá-nos uma boa noite. Descanso. Um sono livre de pesadelos, de atropelos. Um descanso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor permaneça convosco agora e sempre. Amém. Enquanto você sai, abraça o seu irmão e diga: Deus te abençoe, irmão. Diga para ele: foi bom estar com você nesta viagem, nesta noite. Nós cantamos: obrigado. Senhor, não mereço, mas tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor, não mereço, mas tu és maravilhoso. Obrigado. Até domingo, se o Senhor permitir. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas tu és. Obrigado. Obrigado. Não mereço, mas tu és maravilhoso. Obrigado. Obrigado.